Capítulo 20. Na calçada, Holly enfia na cabeça um chapéu de caça-xadrez fora de moda, mas encantador, e puxa até as orelhas, depois enfia as mãos nos bolsos do casaco. Ela não olha para ele, só sai andando na direção do escritório a um quarteirão de distância. O carro de Odds está estacionado em frente ao Davis, mas ele corre atrás dela. Holly. Você viu como ela é? Holly acelera ainda sem olhar para ele. A dor no estômago está voltando e Odds está ficando sem fôlego. Holly, espere. Não consigo acompanhar. Ela se vira, e ele fica alarmado de ver os olhos dela cheios de lágrimas. Tem mais nessa história. Mais. Mas eles vão varrer tudo para debaixo do tapete, e nem disseram o motivo real, que é para Pat poder ter uma boa festa de aposentadoria sem isso pairando sobre a cabeça dele do jeito que você teve que se aposentar com o assassino do Mercedes na sua e para que os jornais não fiquem fazendo estardalhaço, mas você sabe que tem mais nessa história, eu sei que sabe, e sei que você tem que pegar os resultados dos exames e quero que faça isso, porque estou muito preocupada, mas aquelas pobres mulheres. Eu não acho, elas não merecem serem enfiadas debaixo do tapete. Ela finalmente para, tremendo. As lágrimas já estão congelando nas bochechas. Ele inclina o rosto dela na direção do dele, sabendo que Holly rejeitaria qualquer outra pessoa que tentasse tocar nela assim, até mesmo Jerome Robinson, e ela ama Jerome, talvez desde a época em que os dois descobriram o programa fantasma que Brad deixou no computador de Olivia Trelawney, isso que finalmente a levou ao limite e fez com que também tomasse uma overdose de comprimidos. Holly, nós não acabamos. Na verdade, acho que estamos só começando. Ela olha nos olhos dele, outra coisa que não faz com mais ninguém. O que você quer dizer? Aconteceu uma coisa que eu não quis contar para Pat e Izzy. Não sei como interpretar. Não tenho tempo de contar agora, mas, quando voltar do médico, contarei tudo. Tudo bem. Vá logo. E apesar de eu não acreditar em Deus, vou orar pelo resultado dos seus exames. Porque uma oraçãozinha não pode fazer mal, não é? Não. Ele dá um abraço rápido nela, pois abraços longos não funcionam com Holly, e vai andando para o carro, mais uma vez pensando no que ela disse ontem, sobre Brad Hartsfield ser um arquiteto do suicídio. É uma bela expressão para uma mulher que escreve poesia no tempo livre e não que Odds já tenha lido alguma ou terá permissão de ler um dia, mas Brad provavelmente desprezaria a expressão, a consideraria abaixo de seu calibre. Brad se consideraria um príncipe do suicídio. Odds entra no Prius que Holly praticamente o forçou a comprar e segue para o consultório do Dr. Stamos. Está fazendo uma oraçãozinha também, em que seja uma úlcera. Até do tipo que sangra e precisa de cirurgia. Só uma úlcera. Por favor, que não seja nada pior do que isso. Capítulo 21. Ele não precisa perder tempo esfriando os músculos na sala de espera hoje. Apesar de chegar 5 minutos mais cedo e de a sala de espera estar tão cheia quanto na segunda-feira, Marley, a recepcionista líder de torcida, o manda entrar antes mesmo de Odds ter a oportunidade de se sentar. Belinda Jensen, a enfermeira de Stamos, sempre o cumprimenta nos check-ups anuais com um sorriso alegre, mas não está sorrindo esta manhã. Quando Odds sobe na balança, ele lembra que o check-up anual está um pouco atrasado. Uns 4 meses. Na verdade, quase 5. O cilindro da balança antiquada para em 75 quilos. Quando ele se aposentou da polícia em 2009, estava pesando 105 quilos no exame obrigatório. Belinda afere sua pressão, enfia uma coisa no ouvido para medir a temperatura e o leva direto pelas salas de exame até o consultório do Dr. Stamos, no final do corredor. Bate com os nós dos dedos, e quando Stamos diz o entre, por favor, ela deixa Odds sozinho. Normalmente tagarela e cheia de histórias sobre os filhos desobedientes e o marido arrogante, hoje ela não disse quase nada. Não pode ser bom, pensa Odds, mas talvez não seja tão ruim. Por favor, Deus, que não seja muito ruim. Mais 10 anos não seria muito a pedir, seria? Ou, se não for pedir muito, que tal 5?
Wendell Stamos está na casa dos 50 anos, com o cabelo rareando e o corpo de ombros largos e cintura fina de um atleta profissional que manteve a forma depois da aposentadoria. Ele olha para Odds com seriedade e o convida a se sentar. Odds faz isso. Qual é a gravidade? É ruim, diz o Dr. Stamos, mas se apressa a acrescentar, mas não incurável. Não enrole, diga logo. É câncer de pâncreas, e infelizmente, descobrimos, bem, meio tarde. Seu fígado está envolvido. Odds se vê lutando contra uma vontade forte e consternadora de rir. Não, mais do que rir, jogar a cabeça para trás e urrar como a porra do avô da Hyde. Ele acha que foi por Stamos ter dito é ruim, mas não incurável. Isso faz lembrar uma piada antiga. O médico diz para o paciente que tem uma boa e uma má notícia. Qual o paciente quer primeiro? Quero a má notícia, diz o paciente. Bem, responde o médico, você tem um tumor cerebral inoperável. O paciente começa a gaguejar e pergunta qual pode ser a boa notícia depois de saber uma coisa assim. O médico se inclina para a frente, dá um sorrisinho e diz: eu estou comendo a minha recepcionista e ela é linda. Quero que você vá a um gastroenterologista imediatamente. E quero dizer hoje. O melhor desta parte do país é Henry Ipe, do Kinner. Ele vai indicar um bom oncologista. Estou achando que o médico vai querer iniciar logo a químio e a radioterapia. Pode ser difícil para o paciente, debilitante, mas é bem menos árduo do que 5 anos atrás, pare, diz Odds. A vontade de rir felizmente passou. Estamos olhando para ele em meio aos raios brilhantes do sol de janeiro. Odds pensa, exceto por um milagre, este é o último mês de janeiro que vou ver. Uau! Quais são minhas chances? Não doure a pílula. Estou no meio de uma coisa agora, uma coisa importante, então preciso saber. Stamos suspira. Bem poucas, infelizmente. O câncer de pâncreas é muito furtivo. Quanto tempo? Com tratamento? Possivelmente, 1 ano. Até 2. E uma remissão não está totalmente fora de case. Quanto tempo sem tratamento? Stamos franze a testa. 4 meses. Talvez 7. É impossível prever com precisão. Eu preciso pensar, diz Odds. Já ouvi isso muitas vezes depois que tive a tarefa desagradável de dar esse tipo de diagnóstico, e sempre digo para meus pacientes o que vou dizer agora para você, Bill. Se estivesse de pé no alto de um prédio em chamas e um helicóptero aparecesse e jogasse uma escada de corda, você diria que precisa pensar antes de subir? Odds pensa sobre isso, e a vontade de rir retorna. Ele consegue controlá-la, mas não controla o sorriso. É amplo e encantador. Talvez, diz ele, se o helicóptero em questão não tiver gasolina suficiente no tanque. Capítulo 22. Quando Ruth Scapelli tinha 23 anos, antes de começar a criar a casca grossa que a envolvia nos últimos anos, ela teve um caso curto e conturbado com um homem não muito honesto que era dono de um boliche. Ela engravidou e deu à luz uma filha que batizou de Cynthia. Isso foi em Davenport, Iowa, sua cidade natal, onde ela estudava para tirar o registro de enfermeira na Kaplan University. Ela ficou impressionada de se ver mãe, mais impressionada ainda de perceber que o pai de Cynthia era um sujeito de 40 anos barrigudo com a tatuagem Amar para viver e viver para amar escrita em um braço peludo. Se ele a tivesse pedido em casamento, o que não fez, ela teria dito não com um tremor interno. A tia dela, Wanda, a ajudou a criar a criança. Cynthia Scapelli Robinson agora mora em São Francisco, onde tem um bom marido, sem tatuagens, e 2 filhos, sendo que o mais velho é aluno com honras no ensino médio. O lar dela é caloroso. Cynthia se esforça para mantê-lo assim, porque a atmosfera na casa da tia, onde ela passou a maior parte da infância, e onde a mãe começou a desenvolver aquela casca impressionante, era sempre fria, cheia de recriminações e repreensões que costumavam começar com o você se esqueceu de. A atmosfera emocional da casa não chegava ao nível congelante, mas nunca passava dos 7 graus. Quando Cynthia estava no ensino médio, já chamava a mãe pelo primeiro nome.
Ruth Scapelli nunca reclamou disso, ou na verdade, sentia certo alívio. Ela perdeu o casamento da filha por causa de compromissos de trabalho, mas mandou um presente. Um rádio-relógio. Atualmente, Cynthia e a mãe se falam ao telefone 1 ou 2 vezes por mês e às vezes trocam e-mails. Josh está indo bem na escola, entrou no time de futebol é seguido de uma resposta lacônica, que bom. Cynthia nunca sentiu falta da mãe porque nunca houve tanta coisa assim do que sentir falta. Nesta manhã, ela se levanta às 7, faz o café da manhã para o marido e para os 2 filhos, se despede de Hank quando ele sai para trabalhar, se despede dos meninos quando saem para a escola, passa água nos pratos e liga o lava-louças. Isso é seguido de uma ida à lavanderia, onde ela enche a máquina e a liga também. Ela faz essas tarefas matinais sem pensar nenhuma vez. Você não pode se esquecer de, e só que em algum lugar lá no fundo ela está pensando, e sempre vai pensar. As sementes plantadas na infância criam raízes profundas. Às 9h30, ela faz uma segunda xícara de café, liga a televisão, se ela raramente olha a tela, mas gosta da companhia, e abre o laptop para ver se recebeu algum outro e-mail além dos habituais da Amazon e da Urban Outfitters. Esta manhã, tem um da mãe dela, enviado na noite anterior, às 22h44, o que quer dizer 20h44 no horário da costa oeste. Ela franze a testa para a linha do assunto, que só tem 2 palavras, e sinto muito. Ela abre o e-mail. Os batimentos se aceleram conforme lê. Eu sou horrível. Sou uma puta inútil horrível. Ninguém vai ficar do meu lado. É isso que eu tenho que fazer. Eu te amo. Eu te amo. Quando foi a última vez que a mãe disse isso a ela? Cynthia, que diz para os filhos ao menos 4 vezes por dia, não consegue lembrar. Ela pega o celular na bancada, onde estava carregando, e liga primeiro para o celular da mãe, depois para o telefone fixo. Só ouve a mensagem curta e objetiva de Ruth Scapelli nos 2 e deixe uma mensagem. Retorno à ligação se parecer apropriado. Cynthia pede à mãe para ligar imediatamente, mas está morrendo de medo de a mãe não poder fazer isso. Nem agora, nem mais tarde, talvez nunca. Ela anda de um lado para outro da cozinha ensolarada 2 vezes, mordendo o lábio, depois pega o celular de novo e procura o número do Kinner Memorial Hospital. Volta a andar enquanto espera ser transferida para a clínica de traumatismo cerebral. Finalmente é atendida por um enfermeiro que se identifica como Steve Alpern. Não, Alpern diz para ela, a enfermeira Scapelli ainda não chegou, o que é surpreendente. O turno dela começa às 8, e no meio-oeste já é 12h40. Tente falar com ela em casa, aconselha ele. Ela deve ter tirado folga por estar doente, embora seja esquisito ela não ligar. Você não sabe da missa à metade, pensa a Cynthia. A não ser, claro, que Alpern tenha crescido em uma casa em que o mantra era ou você se esqueceu de. Ela agradece e não pode se esquecer disso, por mais preocupada que esteja, e pega o número de uma delegacia de polícia a mais de 3.000 quilômetros de distância. Identifica-se e relata o problema o mais calmamente possível. Minha mãe mora no número 298 da Tannenbaum Street. O nome dela é Ruth Scapelli. Ela é enfermeira-chefe na clínica de traumatismo cerebral do Kinner Hospital. Recebi um e-mail dela hoje de manhã que me deixou preocupada. Digo que ela parecia deprimida? Não. Pode não ser o bastante para fazer a polícia ir até lá. Além do mais, não é isso que ela acha. Cynthia respira fundo. Acho que ela pode estar considerando suicídio. Capítulo 23. A viatura 54 para na porta da casa 298 da Tannenbaum Street. Os policiais Amarilis Rosário e Jason Laverte, conhecidos como Todd Muldoon porque o número do carro deles aparecia em um antigo programa de comédia sobre policiais, saem e se aproximam da porta. Rosário toca a campainha. Ninguém atende, então Laverte bate a porta, com força. Ainda não há resposta. Ele tenta a maçaneta só para ver se está destrancada, e está. Eles se entreolham. O bairro é bom, mas ainda fica na cidade, e o pessoal da cidade quase sempre tranca as portas.
Rosário coloca a cabeça dentro da casa. Senhora Scapelli. Aqui é a policial Rosário. Você está em casa? Não há resposta. O parceiro dela fala, e aqui é o policial Laverte, senhora. Sua filha está preocupada. Você está bem? Silêncio. Laverte dá de ombros e indica a porta aberta. Primeiro as damas. Rosário entresolta a tira da arma sem nem pensar. Laverte vai atrás. A sala está vazia, mas a TV está ligada, no mudo. Todd, não estou gostando nada disso, diz Rosário. Está sentindo o cheiro? Laverte está. É cheiro de sangue. Eles encontram a fonte na cozinha, onde Ruth Scapelli está caída no chão ao lado de uma cadeira virada. Os braços estão abertos, como se ela tivesse tentado amortecer a queda. Eles veem os cortes profundos que ela fez, longos nos antebraços, quase até os cotovelos, e curtos nos pulsos. Tem sangue respingado nos azulejos e uma boa quantidade na mesa, onde ela se sentou para executar o feito. Uma faca de carne tirada do cepo de madeira ao lado da torradeira jaz no meio da mesa, posicionada com cuidado grotesco entre o saleiro, o pimenteiro e o porta-guardanapos de cerâmica. O sangue está escuro, coagulado. Laverte acha que ela está morta há pelo menos 12 horas. Talvez não houvesse nada de bom na TV, diz ele. Rosário olha para o parceiro de cara feia e se ajoelha perto do corpo, mas não o bastante a ponto de sujar de sangue o uniforme, que acabou de voltar da lavanderia no dia anterior. Ela desenhou alguma coisa antes de perder a consciência, diz ela. No azulejo perto da mão direita. Desenhou com o próprio sangue. O que você acha que é? O número 2. Laverte se inclina para olhar melhor, com as mãos nos joelhos. Difícil dizer, diz ele. É um 2 ou um Z.